Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da segunda carta aos Coríntios. Chegamos então agora ao capítulo 3. Eu vou ler versos 1 a 3, que, no meu entender, perfazem à parte. Será que estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou recomendação a partir de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são uma carta de Cristo, manifestamente, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivente, não em placas de pedra, mas em placas de corações humanos. Parece que Paulo estava se queixando de alguma... Será que não estava sendo reconhecido? Não sei e tal. Em todo caso, essa questão de cartas é importante. Podemos observar que na igreja primitiva se utilizava cartas de recomendação para ajudar na avaliação de pessoa recém-chegada. O pessoal viajava muito, então alguém chega, não, eu sou crente e tal, então você não sabe de nada. Então havia, como hoje ainda tem, espertalhões, falsários, pessoas que estavam querendo aproveitar, enfim, isso sempre existiu e ainda existe. Então, até hoje, carta de recomendação não faz mal. Você deve, alguém chega, poderia até pedir, e a DEG? E aí, cadê a sua carta de recomendação, seu pastor, de onde você veio, enfim. Isso não é à toa, não. Agora, ele prossegue aqui com essa coisa de que as nossas vidas são tipo de carta. As pessoas leem as nossas vidas, quer dizer, leem o nosso comportamento, isso é tipo uma carta, quer dizer, nós estamos, através do nosso comportamento, estamos refletindo aquilo que nós cremos, aquilo que nós somos. Então, se nós dizemos que somos de Cristo, a nossa vida deve corresponder. Não é? Então, ele fala realmente de que a ministração é como que escrever, quer dizer, a gente investindo nas vidas é tipo como escrever uma carta nessa vida. É como o Espírito do Deus vivente. Exatamente as placas, o papel, no caso, são corações humanos. É bom lembrar que todos nós, de certa forma, somos cartas que as pessoas ao nosso redor estão lendo. O pessoal está lendo. E na medida que nós investimos nos outros, nós participamos na vida deles. E com isso estamos, de fato, contribuindo para a carta deles, a vida deles. Isso é claro, as pessoas veem o nosso comportamento. Ninguém está vendo, de fato, literalmente o coração. O que estão vendo é o nosso comportamento, mas o nosso comportamento reflete aquilo que nós cremos, de fato, aquilo que está no coração. Tem outro texto que diz aquilo que enche o coração é que a boca fala. Né? Então, é por aí mesmo. Agora podemos prosseguir com os versos 4 a 6. Ele vai falar de ministros competentes. Ora, temos semelhante confiança diante de Deus por causa de Cristo. Não que sejamos competentes de nós mesmos, para reivindicar algo como sendo de nós mesmos, mas a nossa competência vem de Deus. Deveras, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele fala aqui exatamente de competência, e isso aí não é à toa. Lembremos que a competência é fator básico para tudo que se faz neste mundo. Qualquer serviço feito por um incompetente quase sempre terá defeito.
É por isso que nós exigimos que um médico tem que mostrar que ele é competente e assim por diante. Nós queremos saber da competência dos profissionais que vão nos servir. E no âmbito espiritual, então, é igualmente verdade, se não mais ainda. Todo trabalho feito na carne será de má qualidade. É isso aí. Então, a questão de competência e competência espiritual é uma questão aguda. A nossa competência vem de Deus, mas unicamente quando estamos ouvindo o Espírito Santo. Alguém que está trabalhando na carne não está ouvindo o Espírito Santo, então não está recebendo a competência de Deus, está agindo por conta própria. E vai dar no que dá. Agora ele aqui fala de ser ministro de uma nova aliança. Notar que Paulo sabia claramente que ele estava promovendo uma nova aliança. Não era o Antigo Testamento, não era a lei de Moisés, era uma nova aliança. A velha a de Moisés, era de fato caracterizada por letra, ao passo que a nova é caracterizada por espírito. O espírito pode ser ou escrito com E maiúsculo ou com E pequeno. A letra mata. O espírito vivifica. O espírito de uma mensagem tem a ver com o seu propósito, o que deveria levar em consideração o contexto local. Inclusive o caso que acabamos de ver, esse problema lá no capítulo 5 da primeira carta, e a punição que foi depois dada, e enfim. O espírito da disciplina é para corrigir, não para destruir. Então, essa é a questão, o espírito da coisa, o propósito da coisa. A letra, geralmente, se é aplicada de forma legalista, não é isso aqui, então, sem levar em conta a realidade, os fatores, enfim, vai matar. É o espírito que vivifica. Prosseguindo, então, eu vou ler versos 7 a 11, onde Paulo vai falar de uma glória, aliás, glória maior. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio a ser com glória, tal que os filhos de Israel não puderam ficar olhando para o rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, abre parênteses, que estava desvanecendo, fecha parênteses, como não será muito mais glorioso o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação teve glória, quanto mais o ministério da justiça vai exceder em glória. Porque o que tinha glória poderia ser dito estar sem glória, comparado com a glória extraordinária. Se o transitório veio em glória, o que permanece é muito mais glorioso. Aqui Paulo está contrastando as duas alianças. A velha, que era a aliança de Moisés, exatamente os 10 mandamentos que eram gravados pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, mas não deixou de ter sua glória. Aquilo veio com glória, quer dizer, o topo do Monte Sinai, Horebe, estava lá o fogo, foi queimado mesmo. Acho que até hoje está queimado. Até hoje, são 3.500 anos depois. Então, se ainda está queimado, rapaz, é porque ficou queimado. Veio com glória, com toda certeza. Mas a nova aliança tem muito mais glória. Tanto havia glória lá em cima do monte, que Moisés ficou lá 40 dias, você se lembra. E a pele do rosto pegou brilho. Então, quando ele desceu, o pessoal não aguentava ver o rosto, porque o rosto de Moisés estava brilhando. Mas era um brilho refletido.
ele não tinha brilho próprio. O brilho era meramente uma coisa refletida que ele recebeu por estar na presença da glória de Deus durante esses 40 dias. Aí pediram que ele cobrisse o rosto. Cobriu e deixou coberto depois que a glória tinha ido embora, porque uma vez que ele, como era uma glória refletida, no momento que ele se afasta da luz, aí foi falhando, foi desvanecer, foi acabando. E quando depois, aí Moisés não tirou a cobertura, porque ele não queria que o pessoal visse que não tinha mais a glória. Isso de passagem. Mas então, o que ele está dizendo? Olha, se aquilo era glorioso, quanto mais glorioso não será mesmo o ministério do Espírito. Se a condenação tinha glória, então veja só agora a justiça que funciona. Comparando a glória da primeira aliança com a segunda, então a primeira quase que fica parecendo como se não tinha, mas tinha sim. Tinha. Só que o que permanece é muito mais glorioso do que o que foi embora. Paulo estava simplesmente enfatizando, sim, a superioridade da nova aliança. Eu adiantei a conversa, eu estava comentando já o que vem aqui a partir do verso 12. Peço desculpa, vamos lá. Verso 12 a 18, aí que vem o rosto apagando. Aí também vamos terminar o capítulo 3. Portanto, visto que temos tal esperança, atuamos com muita confiança, não como Moisés, que colocava um véu sobre o próprio rosto para que os filhos de Israel não observassem o fim do que estava desvanecendo. Porém, foi a mente deles que se fechou, pois até hoje esse mesmo véu permanece no lugar quando o Antigo Testamento é lido, porque só em Cristo é removido. Sim, mesmo até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre, eu falei mal, um véu cobre os seus corações. Mas se alguém se converte ao Senhor, o véu é removido. Ora, o Espírito é o Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, todos nós, contemplando como em espelho a glória do Senhor, com o rosto descoberto, estamos sendo transformados de glória em glória, nessa mesma imagem, precisamente por Senhor Espírito. Bom, eu já adiantei a conversa, já comentei. O brilho desaparecendo no rosto de Moisés, ele deixou o véu no lugar para que o povo não percebesse isso. Mas eu acho que acabaram sabendo mesmo assim. Agora, a partir do verso 14, no entanto, nós temos outro assunto. É que agora tem um véu sobre a mente, sobre o coração do povo judeu. Quando o Antigo Testamento é lido, tem uma cegueira. Eles não conseguem entender. A saída, naturalmente, para cada judeu, como também para cada um de nós, é se converter ao Senhor. Aí, no caso deles, o véu é removido. De passagem, havemos de entender, no entanto, também, meus amados irmãos, que não é só judeu que tem véu empatando que entenda a palavra de Deus. Satanás vive cegando realmente os incrédulos, está isso claramente declarado no texto. 2 Coríntios 4:4, se chegarmos lá, logo embaixo. Satanás vive cegando o entendimento das pessoas quando ouvem, para que não entendam. Então, é aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, explicando a palavra do semeador. Que a semente que cai no caminho, vem aí os pássaros e comem,
Disse o que Satanás vem e rouba a palavra de dentro do coração. Já está no coração, Satanás dentro e rouba para que não se salvem crendo. Está no texto. Então, nós aqui havemos de entender que nós temos poder para desfazer essa obra de Satanás na mente de quem nos ouve, e havemos de fazer isso. Senão, você vai falar à toa. Vai falar muito e produzir pouco. Isso é outro assunto. Só que quis deixar claro que esse problema do véu não é só do judeu, não. O véu lá é outro, mas para o pagão também tem véu. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Oh, glória a Deus! De passagem, no verso 17, temos uma declaração aberta de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito é o Senhor. E onde Ele está, há liberdade. O Senhor Jesus, em João 8 e verso 32, disse: a verdade vos libertará. E várias vezes lá no cenáculo, aquela última noite, o Senhor Jesus se referiu ao Espírito Santo como sendo o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo é dono da verdade, assim como Satanás é dono da mentira. E, portanto, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, porque a verdade liberta. E Ele é verdade. Agora, no verso 18, me parece que Paulo está aproveitando o exemplo de Moisés, assim como Moisés, com o rosto descoberto lá em cima do monte, estava contemplando a glória de Deus durante 40 dias, e com isso, então, o rosto dele, a pele pegou brilho. Nós, então, dizendo, contemplando, como em espelho, a glória do Senhor com o rosto descoberto. Aí que está a questão. Estamos sendo transformados de glória em glória. Agora acontece que, até onde eu sei, pelo menos, a nossa pele não pega brilho. Pelo menos eu não tenho visto nenhum crente com o rosto brilhando nesse sentido que nem Moisés. O que deve brilhar mesmo são as nossas vidas, que já o nosso caráter, isso é que deve brilhar. Porque nós somos luz no mundo. Assim, Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo. Luz é coisa que se vê, luz é coisa que espanta a escuridão. Agora, e esse tal espelho? Como é que fica esse negócio? Comparando este texto com outros, tal como Salmo capítulo 1, verso 2 e 3, Tiago capítulo 1, verso 22 a 25 e capítulo 2, verso 13, Efésios capítulo 6, verso 17, Hebreus capítulo 4, verso 12, eu chego à conclusão de que o espelho aqui é exatamente a palavra de Deus. E é na medida que nós gastamos tempo na palavra com o rosto descoberto, isto é, sinceramente receptível ao que a palavra está dizendo, o Espírito Santo nos eleva de um patamar de glória para outro patamar de glória. Nós vamos subindo. E o alvo, naturalmente, é chegar até a mesma imagem, a imagem de Cristo. É assim que funciona no meu entender. Que a palavra, esta palavra é a espada do Espírito Santo. Diz o texto que é mais cortante do que espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito. Então, é a espada que o Espírito Santo utiliza para realmente nos santificar, nos purificar, nos levar cada vez subindo, chegando mais perto, sendo transformados de glória em glória, quer dizer, patamar, subindo, subindo, subindo. Assim entendo. Aqui, terminando o verso 18 e também o capítulo, fala outra vez precisamente por Senhor Espírito. Agora, eu
E eu quero imaginar, se Paulo estivesse escrevendo em hebraico em vez de em grego, eu imagino que nós teríamos Jeová Espírito, ou então Jeová o Espírito. Que em grego não se repete nunca no Novo Testamento o nome Jeová. Por que não? Porque no Antigo Testamento o anjo de Jeová era sempre Jeová Filho. O próprio João disse lá pelas tantas, capítulo 11, que Isaías viu Jesus no trono lá no capítulo 6 de Isaías. Então, o vocábulo Senhor é usado no Novo Testamento muitas vezes, dependendo do contexto, representando Jeová realmente. Então, quem sabe? Eu imagino que Paulo fosse hebraico, seria de fato Jeová Espírito. Está enfatizando o que já escreveu no verso 17. Certamente o Espírito Santo faz parte do Deus triuno.